Agora falando de seleção brasileira, mais precisamente sobre o principal jogador dessa seleção brasileira, o camisa 10 Neymar, que visivelmente abalado emocionalmente, ele preferiu não responder, né, sobre a permanência dele na seleção brasileira, a continuidade, abre aspas, para o Neymar. Sinceramente, não sei. Acho que falar agora é ruim porque está com a cabeça quente, porque a cabeça está quente. Não estou raciocinando direito. Falar que ao fim estaria me precipitando, mas também não garanto nada. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Quero pegar esse tempo para pensar na seleção, pensar no que quero para mim. Não fecho as portas para a seleção. Também não digo 100% que vou voltar. Está aí a declaração do Neymar depois do jogo, ainda de cabeça quente, sem raciocinar direito, é lógico. A gente entende o momento do jogador depois de uma frustração tão grande. Bruno Prado, a gente conversava até nos bastidores, antes do programa, né, sobre essa situação. Para você, o Neymar vai tirar um tempo, né? Um tempo sabático da seleção brasileira para poder retornar, quem sabe, mais próximo do próximo ciclo, de fato, a reta final da próxima Copa. Esse é o seu pensamento, né, Bruno? Que é um palpite, né? Não tenho informação nenhuma sobre isso, né? Neymar é um cara que sempre as cobranças, o peso vão muito em cima dele. Acho que nessa Copa, né, isso a gente vai saber depois, né? Acho que ele não será escolhido para ser o vilão, até porque ele fez o gol. Se ele não tivesse feito o gol, ele seria escolhido para ser o vilão. Mas como ele fez o gol... Mas até porque perdeu, entre aspas, 2 ali de perna esquerda. Ali estava escrito, né, o roteiro do vilão Neymar, né? Sim, mas como ele fez o gol, né, na prorrogação, então acho que talvez não venha um peso tão grande de críticas em cima dele. Que eu ia sobrar para ele e para o Tite, em caso de eliminação, que foi o que aconteceu. Eu acho que vai sobrar quase tudo para o Tite. Acho que pelo fato do Neymar ter feito gol, só por isso, acho que não vai sobrar tanto para ele. Assim, eu penso que ele talvez dê um tempo, porque ele já tinha falado isso outra vez, em outra oportunidade. Então, talvez, mas eu não sei, é puro palpite mesmo. Idade para estar num próximo Mundial ele tem. Ele chegaria no próximo Mundial com 34 anos. A gente tem jogadores mais velhos jogando aí, na própria seleção brasileira, o Thiago Silva, o próprio Messi e o Cristiano Ronaldo, Modric, praticamente já está declarado que é a última Copa do mundo dos dois, né? Então, vamos ver. Acho que é muito para ele pensar, decidir. Vamos ver o que será esse ciclo de seleção. Se você me perguntar quem será o próximo técnico da seleção, eu não tenho a menor ideia, não tenho mesmo. Se eu falar um nome aqui, eu vou estar chutando totalmente. Até porque não tem tanta opção, então, se falar uns 3, 4 nomes, a chance de acertar é grande, mas, sinceramente, eu não sei. Eu não sei quem será e acho que será bem difícil essa escolha. Mauro Betting, a pergunta que eu te faço é a seguinte: o Neymar, ele chegou aos 77 gols marcados em jogos oficiais pela seleção brasileira, ele iguala a marca do Pelé. Essa seria a última Copa do Neymar como protagonista? E aí eu te pergunto por quê. Ontem a gente teve a convocação da seleção sub-20. A gente vê que tem uma garotada já se destacando muito no futebol brasileiro. Na próxima Copa, de repente, o Neymar pode não ser o principal destaque dessa seleção, né, Mauro? Pode até ser, né? Claro que isso é um exercício de futurologia que a gente não sabe nada. Está aqui um cara que, inclusive, achou que ia ser Brasil, ia ganhar 3-1. Não ia ser fácil, mas o Brasil ia ganhar. Só a Argentina e a Holanda, o 2-2 eu acertei, mas achei que ia ser na prorrogação, né? Mas, enfim, então, moral não tenho nenhuma para falar sobre qualquer coisa, mas, enfim. Mas pensando o que dá para projetar, eu acho até pelo desgaste que o Neymar já dava sinais, se você perguntasse nesse exato momento agora para ele, bobear até para todo mundo. Você vai jogar? Não, não vou. Ele vai falar, não vou. E aí a gente lembra outras histórias, e pegando o maior de todos, que é o Pelé, depois da pancadaria, campanha pavorosa do Brasil em 66, quando não passou da primeira fase, a única vez que isso aconteceu com o Brasil fora 30 e 34, o Pelé falou, não vou mais jogar a Copa do Mundo. Muita porradaria, não aguento mais, muita pressão. O Pelé largou a Copa em 66. Aí, a partir de 67, ele começou a pensar, mas em 68 e 69, que ele falou, eu vou para o México, e muita gente, inclusive da imprensa, não queria o Pelé na Copa do México, mas tudo bem. Né? E é fato, né? E aconteceu, e ainda bem que ele ficou e tal. E pegar exatamente o que acabamos de ver agora, quando a Argentina perdeu sua segunda Copa América seguida para o Chile, em 2016, e aquela pressão, o Messi não canta hino. Ele perdeu um pênalti. Perdeu um pênalti e tal, ele falou, não jogo mais. E ele ficou um tempo fora da seleção argentina. Ele falou, não é que ele não jogaria mais Copa, o Messi não jogaria mais pela seleção argentina. O que aconteceu com o Zidane em 2013, ele falou, não, já cansei, já ganhei 98. Antes ele tivesse feito isso, porque o Zidane ficou de 2003 até 2006 sem jogar pela França. Falou, não vou jogar mais uma, e arrasou o Brasil pela segunda vez em Copa, o Zidane, até perder a cabeça no Materazzi, e aí aconteceu o que não rolou. Então, assim, não dá para saber agora. Feeling, vai. E é feeling, porque você não tem informação, e mesmo assim.
Eu acho que o Neymar ainda vai deixar em aberta a possibilidade, mas há uma possibilidade real de até lá, de repente, já encher o saco e de saco cheio, mais do que qualquer outra coisa, ele não disputar uma outra Copa, o que vai ser a pena. Porque hoje ele não foi brilhante, mas fez um dos gols mais, para mim, o gol mais bonito de jogada desta Copa foi o gol dele e um dos gols mais brilhantes, para mim, de novo, da história da seleção brasileira em Copas. Eu confesso que depois que passar o tempo, aí um critério subjetivo, eu vou fazer, aqui na Jovem Pan, um top 10, que daí cabe um pouquinho mais, dos gols mais bonitos do Brasil em Copas do Mundo. Eu acho que pelo menos 2, para não dizer 3, não estou falando nem do Richarlison. Aquele golaço contra a Coreia do Sul, também foi uma jogada maravilhosa, e esse foi um dos gols, e é um gol histórico, porque o gênio é o cara que acelera e desacelera, como Messi, como Neymar, como Pelé, como Maradona no gol contra a Inglaterra, e esse, porque ele dá uma desacelerada que quebra o goleiro um pouco antes dele driblar. Né? Foi um gol magnífico, aquele gol que quando saiu eu falei, cara, um time como esse não perde. E perdeu pela primeira vez na história das Copas, um time abre a contagem na prorrogação e perde o jogo. Agora, como a gente já está acostumado, algumas declarações do Neymar acabam sendo um pouco mais fortes. É lógico que muita gente fala do Neymar, muita gente questiona o Neymar e ele costuma responder. Teve uma declaração um pouco mais forte sobre quando ele foi questionado de não ter batido nenhum dos pênaltis, né? Eu vou até fazer essa pergunta para vocês, se vocês acham que a estratégia foi errada da seleção. Enfim, o Neymar disse o seguinte, abre aspas para Neymar depois do jogo. Já estava definido. Os pênaltis sempre são definidos antes de o primeiro bater. Faz parte. Na minha carreira, eu sempre bati o 5º pênalti. Acho que seria difícil também. Como a gente perdeu o primeiro, se o Marquinhos fizesse, o cara ia bater depois e teria a oportunidade de fechar a série. E aí eu também não iria bater. São teorias agora que muita gente está falando. Pelo que eu acho, não devem entender nada de bola, fecha aspas para o Neymar, dizendo que as pessoas que estão criticando a estratégia da seleção na ordem dos batedores não entendem nada de futebol. Para você, Piperno, você acha que o Brasil errou na estratégia e é lógico que tudo vai ser pautado no resultado, né? Como não deu certo a estratégia, a ordem dos batedores, agora a seleção será criticada por isso. Você acha que foi um erro ter colocado especificamente o Rodrigo para bater o primeiro, por ser um cara muito jovem, estreante em Copa? Foi toda errada a estratégia. Primeiro, por colocar o Rodrigo. Segundo, por ser inflexível esse ponto. O Neymar tem até alguma razão quando diz que eu sempre bati o último e isso foi definido antes. Perfeito. Se define, bate o Bruno, depois bate o Mauro. Tá? Só que hoje você pode mudar essa ordem. E acho que essa ordem ela tem que ser mudada, ela tem que ser modificada à medida dos acontecimentos. Se todo Na mundo... Croácia, o Modric bateu o terceiro pênalti. Acredito que não era estratégia inicial, né? Se todo mundo vai fazendo o seu, beleza. Quem está escalado para bater o 5º, vai lá e chuta o 5º. Agora, você erra o primeiro, opa. Então, dos outros 4, quem é o melhor batedor? João? Ah, mas eu vou bater o 5º. Não, João, você vai bater o próximo. Exatamente para aliviar a pressão, porque a gente já perdeu o primeiro. Se perde o segundo também, como é que fica? É óbvio que não é por causa disso que perdeu essa decisão por pênalti. E é óbvio que isso vai acabar ganhando uma cobrança, vai acabar recebendo uma cobrança muito maior do que naturalmente seria. Agora, o fato de você poder mudar a ordem durante a série não obriga ninguém a ser... aliás, não é que não obriga, dá uma chance a mais para que ninguém seja inflexível. Porque eu também tenho o direito de ter uma suspeita. O Neymar quer bater o 5º para sair bonito na foto. Ó, ganhou com o meu pênalti, como foi nos Jogos Olímpicos, por exemplo. E o Neymar é uma figura obsessiva por imagem e tal, e que me dá o direito de imaginar isso. Mas ele também, como um dos líderes do time, fala, bom... Enfim, o Rodrigo perdeu o primeiro. Seguinte, galera, deixa eu chegar lá e bater o segundo. Você vai nessa linha também, Bruno? Acha que o Neymar deveria ter chamado a responsabilidade um pouco antes? Poderia ter mudado a ordem ali a partir do primeiro pênalti desperdiçado? Eu prefiro que os melhores batam antes, né? Para dar uma tranquilidade. Teoricamente, os melhores acertam. Hoje na Holanda até o Van Dijk bateu o primeiro e errou. É um cara bem experiente, capitão da seleção holandesa. O Messi fez o gol. Foi o primeiro cobrador da Argentina. Assim, eu preferia os melhores. É verdade que ele sempre bateu o 5º mesmo. O Gabigol no Flamengo bate o 5º também. Isso aconteceu, claro que uma dimensão muito, muito abaixo, né? Não dá nem para comparar
Mas ele foi cornetado porque ele não bateu o primeiro da segunda rodada naquela Supercopa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Não, e na Copa do Brasil ele foi o quinto, eu estava lá no Maracanã, ele bate o quinto, ele acerta o quinto depois do Fagner perder, e ali ele muda totalmente a atmosfera, né? Se o Fagner não perde, se o Fagner não perde, talvez o quinto dele tivesse sido inútil, assim, né? Se o Fagner não perde, mas, enfim, perdeu, vai sempre ficar alguma coisa. Se eu pudesse escolher, eu escolheria sempre os melhores para bater primeiro, mas não foi assim que aconteceu. Acho que ele poderia ter batido antes, mas não tem jeito. Agora já foi, não adianta. E ele realmente sempre bateu o quinto, isso é verdade. Mauro Betti, um especialista em pênaltis, ou melhor, em pênaltis desperdiçados, como um bom palmeirense, né? Sofre uma sequência grande de pênaltis desperdiçados. Tem um repertório para falar de pênalti desperdiçado, né, Mauro? Acredita que a estratégia não foi a melhor estratégia para a partida de hoje, Mauro? Mudaria a ordem? Então, eu a princípio, em tese, eu sou do principal batedor, bate antes, porque de fato pode acontecer o que rolou. Ele não bateu, né? O Neymar acertou, o Neymar não chegou lá. Então, assim, quanto mais você puder, ainda mais um time mais jovem, ok. Se você pode, de repente, segurar o principal batedor para definição, sim. Mas com um nome que seja mais... Não que o Rodrigo não seja confiável. Ele é plenamente maduro, plenamente capaz. Mas é um jovem. E a partir dali o Brasil teve que correr atrás, outro jogador experiente perdeu, que é o Marquinhos, enfim. Talvez, por exemplo, poderia ter segurado o Neymar para bater depois e botado justamente o Marquinhos, que talvez perdesse na trave, botasse na trave, enfim. São conjecturas. Mas como uma coisa maluca. Aí pegando exatamente o que acabamos de ver na classificação argentina. Quem bateu o pênalti com a bola rolando? Messi. Quem bateu o primeiro da Argentina, logo depois do Van Dijk perder? Messi. Quem é o pior batedor que tem na Argentina com a média horrorosa de aproveitamento de pênaltis? Messi. Perdeu contra a Arábia Saudita, perdeu na outra Copa contra a Islândia, né? Com todo respeito... Ele perdeu contra a Polônia, né? Exatamente. Então, assim, cara... Ele é um mau batedor, mas é o Messi, né? Então, assim, bate. Então, assim, acho legal também isso desse jogador maravilhoso que é o Messi bater, mas ao mesmo tempo você fala, pô, se ele perde de novo, não tem ninguém, bota, sei lá, quem para bater pênalti. Então, assim, é tudo, claro, muito mais fácil depois. Mas, de novo, eu também teria botado o Neymar para bater antes. Mas entendo o que foi feito, tá? Não vou também demonizar, não quero demonizar a comissão técnica, lamento mesmo, porque eu achava que o Brasil ia ser campeão, mas também quero insistir, o Brasil fez um bom jogo hoje contra uma seleção muito boa, embora desgastada. O Brasil, pelo meu critério, teve 9 chances, a Croácia teve só 2, né? Uma anterior ao gol, é um momento que, para mim, é um erro maior, quer dizer, erro à distância, né? Porque é um lance que a Croácia chuta a bola e isola, no primeiro tempo da prorrogação, 7 minutos, antes do Brasil fazer aquele golaço aos 15, é um lance que o Casimiro vai para a bola como se fosse eu. E quando o Casimiro não tem pernas e para mim ele não tinha condição, eu teria sacado o Casimiro. De novo, o engenheiro de obra feita, embora naquele momento teria falado. Agora, quando você toma um gol de contragolpe, como o Brasil tomou, aí é muito pesado. Ganha no jogo por 1-0.